Encontro com o Esporte, oferecimento de Corbellini Mármores e Granitos e Troller Contabilidade e Assessoria. Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um Encontro com o Esporte. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E como você já sabe, hoje, terça-feira, é dia do quadro Encontro com a sua equipe. A nossa homenageada de hoje é uma grande equipe que completou ontem exatamente 20 anos. A equipe do Sobala. Hoje aqui representada pelo seu técnico, Germano Tomasi. Seja muito bem-vindo, Germano. Obrigado, é um prazer estar aqui, principalmente com essas duas pessoas que a gente sempre admira, né? Então é um prazer é mesmo estar aqui junto com vocês. Germano, que é nosso conhecido aí dos gramados há muito tempo, né, Gasparotto? Olha, eu conheci o Germano alguns anos atrás e desde que conheci a pessoa dele, Rodrigo, ele sempre envolvido com o esporte, incentivando, procurando assim sempre formar grandes elencos. E eu, olha, hoje eu tenho um respeito total pela pessoa do Germano em função desse grande trabalho que ele realiza pelo futebol. Nos últimos anos só deu o Germano Tomasi e sua equipe Sobala lá no interno de minifutebol do Clube Tiricaça. Pois é, Tomasi, é uma grande história que se consolidou nos últimos anos, né? São vários títulos aí na briga por esse ano também, não é mesmo? A gente está encaminhado para esse ano também. Eu acredito assim que nós conseguimos agora, principalmente com os jogadores que estavam fora, né? A gente está conseguindo chegar no ponto onde era para chegar, né? Então a gente está realmente com um time bastante forte. Agora começou esses 8 onde se classifica 4, né? E a gente está bem encaminhado, graças a Deus, né? E os outros títulos, faz tanto tempo que o Sobala está disputando, né? Fazem 10 anos que eu estou como treinador, mais 5 anos como presidente, né? Presidente, treinador, o Diego me ajuda também, e a gente está fazendo. Nós ganhamos 4 campeonatos, ganhamos em 2006 o primeiro, 2007 a gente perdeu para um jogo histórico que nós tivemos com os Coroas, né? E depois 2008, 2009 e 2010 a gente teve sequência, três campeonatos um atrás do outro, né? 2011 a gente tá preparado, né? Futebol é futebol, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas eu acredito que o nosso time esteja bom e eu acho que nós vamos beliscar de novo esse ano, com certeza. Pois é, né, Gasparotto? Que data especial para a gente ter a figura do Germano e a equipe do Sobala como homenageada no nosso quadro, né? Hoje, por uma diferença de um dia, né, nós não temos os 20 anos exatos da equipe, né? Em função também da data que a gente reserva aqui, sempre às terças-feiras, para ter esse quadro encontro com a sua equipe. Mas o meu pensamento já desde o início do ano, né, quando vi, né, que estariam comemorando os 20 anos, né, programei para essa data, para o Germano estar presente, porque é uma data assim muito importante para a equipe do Sobala e também para o minifutebol desses clubes aqui, onde que aqui em Lajeado nós temos uma referência nessa modalidade esportiva dentro do município e também no estado. Pois é, mas vamos só falar um pouquinho de história. Como é que nasceu o Sobala? O Sobala nasceu um grupo de amigos, eu acho que era liderado pelo Aldo Parisotto, né? Então nasceu há 20 anos atrás, nasceu o Sobala, né? Eu acho que foi assim uma turma que saiu do Greminho, se não me falha a memória. Uma turma que saiu do Greminho e fundou o Sobala. E daí o Sobala foi crescendo, e aí depois em 2001, eu entrei também como treinador, né? Aí o pessoal foi se retirando, o Aldo foi saindo, o outro pessoal foi saindo, porque tinha quem fazia, né? Que eu entrei e comecei a fazer tudo lá.
E a gente começou a ter esses resultados. Eu tive problema nos primeiros tempos quando eu entrei no clube, porque eu era acostumado a jogar o mini futebol com 7, né? E aí depois a gente começou a jogar ali no Tiricaça, era com 8. Como hoje tem dificuldades, um jogador que vem de fora, que nunca jogou futebol no Tiricaça, ele tem um pouco de dificuldade. Ele chega assim, chega com problemas, porque se mistura muito e daqui a pouco é um a mais que tem no campo pequeno, né? Então ele não joga tanto que nem ele rende no outro de 7, né? Mas ele vai se acostumando e com o tempo se acerta e vai dando certo. E assim a gente está continuando, porque hoje nós temos uma turma de amigos. Amigos e um time muito forte, porque hoje se eu botasse um time desse no regional, com mais 2 ou 3 caras, não teria problema, disputaria título sempre, né? Que nem há 2 anos atrás a gente disputou o campeonato regional com o nosso time aí do Tiricaça, o Sobala, né? E com mais 2 ou 3 jogadores de fora, e a gente conseguiu ser campeão, né? Então é um grupo de amigos forte que a gente tem ali e tomara que continue por muito tempo ainda, porque o Sobala hoje é um time que eu acho que vai longe ainda. Perfeito. Mesma coisa, mas Gaspar, combina alguma coisa com o fato da fundação do Sobala ter saído do Greminho ou tem alguma outra história por trás? Tu que é um eterno pesquisador, Rodrigo, dessas equipes. Teve alguns atletas, né, remanescentes lá da equipe também do Greminho, mas a maioria dos jogadores, né, saíram lá da equipe do UTI. Essa equipe que nós trouxemos dias atrás, que entrava com caixão lá dentro do gramado, né, e revolucionava lá dentro da competição. E naquela ocasião, na residência do Paulo Juarez Eng Júnior, se reuniram várias pessoas, né, para fundar o Sobala. E entre essas pessoas estavam o Paulo Juarez, o André Schmidt, o Roque Parisi, o André Scheid, o Fernando Scheid, o Dieter Belling, o Alexandre Comel, o Eloir Conrad, o Aldo Parisi, o Leandro Lang, o André Killing, o Fernando Colognese, o Marcelo Mota e o Alessandro Adams. O André Killing, nosso amigo Deco, que foi o primeiro presidente 2 anos depois da sua fundação. Tá, e a mesma coisa então, Gasparotto, mas o nome é porque Sobala, porque o pessoal era um time que saía dando tiro em todo mundo, de balaqueiro, o que se brinca por aí? Como é que é? O time do Sobala nasceu por quê? Não, olha, Rodrigo, uma coisa até meio cômica, né? Porque o apelido do Juarez Enger, né? Que era o Sabala. Então, para homenagear, né? Foi fundado o Sobala, né? Tu vê, a gente conversando com ex-jogadores do Sobala e coisa, o pessoal sempre, a gente fazia essa pergunta pro pessoal do Sobala, eles diziam, não, porque a gente dá chute forte. A gente porque só bala no goleiro, sabe? Brincavam com isso, mas eu nunca tinha retido essa resposta, Gasparotto. E aí, ó, de uma história um tanto, né, inusitada, né, para você homenagear um dos fundadores aí, o Sabala. O cara que emprestou, né, Rodrigo, sua residência para que tudo, né, começasse toda a iniciativa. E tivemos rodada lá no CTC nesse final de semana, né, Gasparotto, com muitos jogos, né, e você tem aí o nosso contexto aí de como é que ficou a competição, não é mesmo? Olha, Rodrigo, movimentação total lá no Tiricaça, né? E as previsões de chuva, né, não se confirmaram e o Departamento de Esportes do Clube Tiricaça conseguiu realizar a rodada completa do interno de minifutebol Copa CTC Construtora Diamond. No campo A foram realizados confrontos pela 2ª divisão, onde o elenco do Cosmo Futebol Clube voltou a vencer. Mesmo improvisando o jogador Max como goleiro, a equipe não teve dificuldade em superar o time do CVSM. A vitória foi construída com gols de Banhara, Roque, Maravilha, Tiaguinho e Esquerdinha em 2 oportunidades. O Toca-Fogo reencontrou o caminho dos 3 pontos, tendo como oponente o jovem time do Pumas. Edu, Paulo Pedrari, Eduardo Silva e Ducho, com 2 gols, definiram um score favorável. Pela repescagem, a Serbiterflex não deu chances ao time do Lesionados. Venceu e convenceu, com Fabiano Moraes marcando 2 vezes, além de Thiago Weber, Anderson Preto e Fábio Zanoni comparecendo no placar. Mesmo assim, o gol mais bonito dessa partida foi do jogador João Selig, que chapelou o marcador e, sem deixar a bola cair no chão,
fuzilou o goleiro adversário. Golaço! O Supérfluos nem precisou suar a camiseta, pois o Pinguços não conseguiu reunir número suficiente de jogadores e acabou perdendo por VO e eliminado do certame. Já o Metralhas estreou como novo treinador Diego Duarte, seguindo a carreira do pai, Cláudio Duarte. E Duarte demonstrou que entende do riscado. Sob sua orientação, o Metralhas goleou o UC Futebol Clube, com destaque para os 3 gols de Cassiano Scaravonato. Na terceira divisão, nova alegria aos torcedores do Espumol. No embate com o time do Demais, a confirmação da liderança e a manutenção da invencibilidade na competição. Esse retrospecto foi mantido graças aos 2 gols de Lauri Pave Júnior e outro de Moisés Alberton. O Coroas Mirim Arco Gás venceu o Decadentes, mas teve que lutar muito para que no apito final pudesse comemorar com sua torcida. Gui Kuhn, com 2 tentos, e André Bicker, em outra oportunidade, foram os protagonistas dessa partida. O Bola Murcha não teve forças para segurar o ADL e assistiu José Júnior e Gustavo Zwirtz definir o score a favor do adversário. Na repescagem, o descontrole só precisou de 1 gol de Rafael Volken para superar o time do Aliança. O SOS teve em Cristiano Hempel o grande destaque depois de marcar 2 vezes diante do quase nada. E os canhoneiros do Canhão Futebol Clube fizeram uma apresentação de grande trabalho coletivo envolvendo a equipe do Toca Água. Rodrigo Casper, Claudinho Zagonel, Jeremias Jacobs e Gustavo Heinen foram os autores dos gols. E na 4ª divisão, o Galera continua sua trajetória rumo ao título do 2º turno. No enfrentamento com o Arrancatoco, Lucas Ogonel e Charles Ivan Anton, com 2 gols cada, mereceram os maiores elogios. O Fortnite, em cima do Ghost, uma goleada. Nessa partida brilhou a estrela de Rodrigo Malman, que conseguiu furar o bloqueio defensivo do oponente 3 vezes. Os outros gols foram anotados por Rangel Schneider, Vini Dúlios e Ciro Hintelholz. Nos outros compromissos, duelos de muito equilíbrio. Pois é, como a gente pôde conferir aí, né, gols, né, Tomás, gols, partidas e muitas histórias é o que não faltam lá no CTC a cada rodada, né? Lá a cada rodada é uma história, e uma história tem que ser bem contada, né? Porque o CTC hoje, queira ou não queira, como o 7 também, são 2 clubes grandes que oferecem assim grandes jogos nos finais de semana, principalmente lá na 1ª divisão do Tiricás, que existem jogadores, todos os jogadores que jogam hoje nos campeonatos regionais, por aqui, todos participam do Tiricás. Então, a mesma coisa no 7 também, né? Então são jogos assim muito bons de se olhar, né? E também com os associados que vão lá sábado à tarde tomar uma cervejinha e tomar um refri. Tem tantas atrações lá que o pessoal tá indo mesmo. Perfeito. O Sobala, que vai ser assunto ainda no nosso 2º bloco, assim como a rodada do 7 de setembro e muitos outros temas aqui do nosso esporte aqui na região. Até daqui a pouco. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. De Corbellini Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. De Corbellini Mármores e Granitos, em Lajeado, na RS 100.